Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Eu não sei você, mas caiu um cisco no meu olho aqui nessa última canção. E que maravilha a gente poder dizer que o Senhor é bom. E poder ver tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, através das nossas vidas, e como Ele tem se movido em meio à comunidade, onde a palavra tem sido pregada a todos, onde nitidamente podemos ver o agir do Espírito Santo de Deus, fluindo, curando, salvando, libertando. E é sobre o Espírito Santo que falaremos nessa noite. É sobre o poder dele, do Espírito Santo, que é manifestado em nós. E eu gostaria que você abrisse nesse momento a tua Bíblia, ou acompanhasse comigo aqui na tela, no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 5 a 11. O Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 5. E diz assim a palavra do Senhor: Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Baixe sua cabeça, vamos orar novamente. Senhor, essa é a tua palavra. Fala conosco nessa noite, ensina-nos. Queremos ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações e ensina-nos quem é a pessoa do Espírito Santo que nos conduz à verdade, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que as palavras adentrem os nossos corações, façam morada e frutifiquem para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração. Isso é o que nós te pedimos, Senhor. Amém. Bom, hoje estamos dando continuidade a mais um capítulo da nossa série, Um Caminho Melhor. E hoje falaremos a respeito de um caminho melhor no poder do Espírito Santo. Mas eu quero começar esse sermão nessa noite fazendo uma pergunta para vocês. Será que você conhece realmente o Espírito Santo? Muitos de nós provavelmente já ouviu falar acerca dele, seja no meio cristão evangélico, assim como no meio católico. Nós temos alguma informação a respeito de quem é o Espírito Santo. Fato é que por tantas e tantas vezes, algumas ideias a respeito do Espírito Santo são inadequadas. Às vezes aprendemos de maneira errada, às vezes criamos conceitos errados a respeito da pessoa do Espírito Santo. Ouvimos falar, pegamos conceito de um lado, conceito de outro e formamos a nossa própria opinião a respeito do Espírito Santo. Mas a pergunta aqui é: será que você conhece o Espírito Santo descrito nas Sagradas Escrituras?
Será que você conhece a respeito do Espírito Santo que o próprio Jesus declarou aos seus discípulos nessa passagem a qual acabamos de ler? Sabe, imersos na cultura cristã, evangélica, e às vezes um pouco mais no cunho pentecostal, nos remete a conceitos de um movimento do Espírito Santo, o chamado mover. Ou então eles remetem o conceito Espírito Santo ao falar em línguas, ou a uma segunda bênção após a pessoa ter se convertido, ou em alguns momentos remetem o Espírito Santo a uma pessoa que está profetizando alguma coisa. São coisas que acontecem dentro de liturgias e de cultos da maioria das igrejas. Mas quando pensamos a respeito do Espírito Santo, a respeito dele, qual é o sentido que isso traz para as nossas vidas? Quando nós pensamos realmente no como ele age em nós, através de nós e para nós. Afinal de contas, nós como cristãos sabemos que somos habitados pelo Espírito Santo e é Ele quem rege as nossas vidas dia após dia. Mas você sabendo disso, outra pergunta que eu faço é: o que muda para você então, sabendo que é o Espírito Santo que habita em você e que rege todas as tuas ações nos teus dias? O que isso muda, você sabendo disso? Você tendo consciência dessa verdade? O que nos diferencia de uma pessoa não crente, não regenerada? Sabe, a maioria de nós, por diversas e diversas vezes, deixamos a pessoa do Espírito Santo de lado, e quando falamos a respeito dele, tomamos alguns jargões evangélicos para falar a respeito de quem é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem me conduz, porque o Espírito Santo é quem age, Mas a gente não entende o que isso significa imediatamente nas nossas vidas, o que isso muda, o que transforma em nós. Não sabemos o que significa, o que é viver uma vida movida pelo poder do Espírito Santo de fato. Ou não sabemos qual é a importância dele para vivermos o processo de santificação para nós, sem a qual ninguém verá o Senhor. E dito essas coisas, adentramos então nesse trecho do Evangelho de João, no capítulo 16, onde o próprio Cristo está explicando quem é o Espírito Santo e o que ele faz. E lemos agora no versículo 5, Jesus Cristo dizendo aos apóstolos: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Vemos o nosso Mestre Jesus aqui na ceia com os discípulos. E ele começa a falar de algumas coisas que ele estava vivendo. Pessoas que se achegavam a ele somente para ver os seus milagres. Fariseus, mestres da lei, que chegavam diante dele somente para indagar coisas a respeito de quem ele era, para confrontar quem ele era, pois ele dizia que era o Filho de Deus, e os fariseus: como pode um homem desse falar uma coisa tão profunda dessas? Como pode ele vir e nos enganar dessa maneira e ninguém fazer nada? E as pessoas então procuravam matá-lo,
começaram a perseguir o nosso mestre por aquilo que ele falava. E em dado momento dessa conversa de Jesus com os discípulos na ceia, ele fala assim para eles: vai chegar um momento em que vocês começarão a padecer isso. Vocês sofrerão perseguições, as pessoas zombarão de vocês, vocês sofrerão cancelamentos, vocês vão ser agredidos e até mesmo presos e mortos. Perceba que no decorrer desse discurso, os discípulos, ao invés de estarem alegres porque Jesus ainda estava com ele, ele já havia dito tantas e tantas vezes que ele haveria de morrer e ressuscitar, não, eles ficam tristes com aquilo que Jesus estava dizendo a eles. Vocês sofrerão, vocês serão perseguidos, zombarão de vocês e vocês morrerão por minha causa. Mas Jesus, percebendo a tristeza deles, explica que era necessário que ele fosse aos céus, que ao morrer e ressuscitar ele deveria ascender aos céus novamente para enviar o conselheiro, para nos enviar aquele que haveria de estar conosco todos os dias. E então Jesus começa a explicar a respeito da pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Jesus não disse: o Espírito Santo é uma energia que virá dentro de vocês e vocês sentirão coisas boas. Ele não disse que o Espírito Santo é o arrepio que vocês sentirão no meio das músicas que vocês cantarão. Ele não disse que o Espírito Santo era aquele que faria-os chorar em meio a tantas e tantas coisas, porque eles estavam sentindo coisas maravilhosas. Irmãos, o Espírito Santo, ao longo das Sagradas Escrituras, nos é apresentado como o Consolador, o Conselheiro, aquele que ama, aquele que nos guia a toda a verdade. Aquele a quem nós também podemos entristecer ao desobedecermos, ao errarmos. Ou seja, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é alguém que está ali em stand-by, esperando que você acerte ou erre na tua vida. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo habita em nós e foi enviado por Jesus Cristo para nos santificar, para nos dar santidade, para nos fazer caminhar durante as longas jornadas das nossas vidas, sendo tentados, sendo perseguidos, vivendo com medo. O Espírito Santo seria aquele que nos ajudaria a permanecer seguros em quem Jesus é. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a permanecer firmes até o grande dia. Quando a gente entende que muitos dos nossos conceitos a respeito do Espírito Santo não são bem assim, eles contêm algumas coisas que a palavra de Deus não diz, nós começamos a pensar então, como é viver uma vida no Espírito Santo? Porque então a Bíblia diz que eu posso ter o fruto do Espírito Santo. Como é que eu posso ter uma vida assim, dia após dia, seguindo os passos de Jesus, guiado pelo Espírito Santo, tendo amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão? Como é então que eu posso ter isso na minha vida,
se eu não sei nem qual é o conceito da pessoa do Espírito Santo ao certo? Nós percebemos lá em João, no capítulo 14, versículos 15 e 17, o seguinte: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, e Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Então, como é que eu posso ter a pessoa do Espírito Santo em minha vida? Recebe o Espírito Santo quem ama a Cristo e a Ele se entrega o reconhecendo como Senhor e Salvador de suas vidas. E nós continuamos agora no capítulo 16 de João, versículos 8 e 9, Jesus dando a continuidade da explicação de quem é a pessoa do Espírito Santo. E ele diz o seguinte: quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Meus irmãos, aqui Jesus está explicando qual é a obra do Espírito Santo, o que o Espírito Santo vem fazer no mundo. E o que é que o Espírito Santo veio fazer? Convencer o homem. E aí nós paramos nesses mundos, nesse dia atual, que nós precisamos ter teorias e convencer as pessoas de que tal coisa está certa, de que tal pensamento é o mais correto, de que eu acho isso, tudo bem se você acha aquilo. Quando nós lemos aqui a palavra convencer o homem, não é que o Espírito Santo vem fazer um debate conosco a respeito de algo. Ele vem, adentra e transforma. Ele vem e convence. Ele vem e muda. Ele vem e dá a nós aquilo que nós chamamos de metanoia, uma mudança, uma transformação de mente. Nós andávamos em direção ao pecado, ao erro, e achávamos que estava tudo bem com isso. O Espírito Santo vem e nos faz caminhar do outro lado, para a verdade, para a vida, em direção a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Senhor das nossas vidas e Salvador, não nos deixando apenas entender que Jesus é o nosso Salvador, que Ele me dá a paz, que Ele me dá a graça, que Ele me dá tudo que eu preciso para viver, mas também entendendo que Ele é Senhor, e então nós precisamos andar em obediência, crendo firmes que não há outro como Jesus, e que nós pertencemos totalmente a Ele, e então não há concessões na nossa vida para andarmos em pecado, andamos somente na fé no Cristo que foi morto e reviveu, e a Ele obedecemos e pertencemos. Ele convence sobre isso. Ele não vem bater um papo com a gente e dialogar. O Espírito Santo, dado o momento das nossas vidas, quando reconhecemos Jesus como nosso Senhor, Ele adentra em nossas vidas e nos faz transformar a vida de uma hora para outra. É fato que algumas coisas nós precisamos andar em santificação, algumas atitudes elas terão um processo para transformar, mas reconhecer que Cristo é o Filho de Deus é imediato. Ou seja, a palavra convencer, ela não está atrelada a um convencimento moral ou teológico em nossas vidas. O convencimento está na verdade absoluta, e Jesus é a absoluta verdade em nossas vidas. Não existe relativismo na verdade, ou é verdade ou é mentira. E o Espírito Santo nos convence de toda a verdade. Um escritor chamado Charles Erdman diz: Jesus Cristo, Ele é bom, santo e puro.
E rejeitá-lo é reconhecer-se culpado do crime de se opor à bondade, à santidade, à pureza e ao amor. Aqui vemos parte da obra do Espírito Santo, que é convencer o homem, nós, de que somos culpados de não reconhecer Cristo como nosso Senhor e Salvador. O único pecado que traz a perdição ao homem e o leva ao inferno é a incredulidade, é a rejeição de Cristo. É quando nós rejeitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor. É quando nós não cremos que Ele é o Filho de Deus. É quando nós não cremos que Ele veio nos salvar. E o Espírito Santo vem para nos convencer de que nós necessitamos totalmente de Jesus para termos vida eterna. Ou seja, irmãos, negar a Cristo é quando nós vemos os fariseus, os judeus que gritavam, pedindo para que crucificassem Jesus. Pediam a soltura de Barrabás, um bandido, em lugar do nosso Senhor. E aqueles homens pediam: não, solte Barrabás e crucifiquem a Jesus. O mundo ali estava trazendo para si uma convicção de pecado, ou seja, eles estavam tratando Jesus como pecador e Barrabás como alguém livre de punição. Inversões, mentiras. E o que nós temos visto nos dias de hoje? Tudo aquilo que a palavra vem condenando, tudo aquilo que a palavra do Senhor vem nos dizendo que é pecado, que nós não devemos compactuar, o mundo vem e diz: não, isso aqui tudo bem, isso aqui não tem problema, isso aqui nós podemos fazer um pouco sim. Não há concessões no Evangelho. Quando o Espírito Santo transforma as nossas vidas, quando Ele muda as nossas vidas, nós rejeitamos todo o pecado. Apesar de ainda sermos pecadores em transformação, para um dia termos o nosso corpo glorificado e habitarmos com Cristo no céu de glória, nós rejeitamos. O pecado não é mais uma vida que levamos, nós não temos o pecado como algo de estimação, nós rejeitamos. Quando nós caímos, nós nos sentimos totalmente ruins diante de Deus, nós nos sentimos totalmente indispostos. É isso que o Espírito Santo vem fazer nas nossas vidas, trazer à luz aquilo que nós estamos cometendo de erros. Talvez pecados de estimação, talvez erros que nós cometíamos e estava tudo bem. O Espírito Santo vai lá no fundo, vai lá dentro do teu coração, joga a luz naquele quarto escuro, onde você está jogando toda a tralha da tua vida, todo o erro. E Ele ilumina, abrindo a porta e fala: está vendo isso daqui? Não é para estar aqui. Não deve ter esse quarto escuro, escondido, sujo, imundo na tua vida. Sabe o pecado que você comete quando trai a tua esposa ou o teu marido? Sabe o pecado que você comete quando está mentindo às pessoas? Sabe o pecado que nós cometemos quando fazemos fofocas e falamos mal de alguém? Sabe o pecado que nós cometemos quando não estamos dia após dia diante do nosso Deus, orando e buscando na palavra? O Espírito Santo vai lá, ilumina os nossos corações, convence-nos que nós precisamos somente de Jesus, e então nos coloca na rota da vida eterna. Irmãos, aqueles homens judeus que gritavam: crucifiquem Jesus,
Eles não tinham visto somente um homem comum andando por ali falando coisas que eles não concordavam. Eles viram grandes obras, eles viram os feitos e milagres de Jesus, eles viram coisas extraordinárias que o nosso Senhor havia feito, os ensinamentos, o amor que Ele tinha, o que Ele tem pelas pessoas, mas nada disso os trouxe a se curvar diante dEle e reconhecer o seu senhorio. Então, por que o Espírito Santo foi enviado? Para convencer-nos que nós somos pecadores, para nos convencer que nós precisamos crer em Jesus como Filho de Deus. E quando Ele nos convence que nós somos pecadores, talvez coisas tão normais nas nossas vidas, antes de receber o Espírito Santo, como ao olhar para nós com um olhar humano, e certamente nós dizíamos: cara, eu não faço nada de errado, sabe, eu nunca roubei, eu nunca matei ninguém, eu não traio a minha esposa, eu não traio meu marido, eu pago todas as minhas contas em dia e até mesmo os impostos, está tudo certo. Então para que eu preciso ser salvo de algo que eu não estou cometendo? Eu não sou pecador, eu estou fazendo tudo direito, eu estou seguindo a trilha de uma pessoa boa. Mas quando o Espírito Santo entra na vida de cada um de nós e passa a habitar ela, nós vemos que toda essa fala moralista apontava uma só coisa: o nosso próprio ego. Nós tínhamos o nosso ego como centro das nossas vidas, como o rei que habitava em nós. Eu pago, eu faço, eu dou caridade, eu ajudo o próximo, tudo ego. Tudo isso nos fazia nos sentir bem conosco mesmo. Eu estou bem, minha consciência... Quem nunca pensou assim: não, eu estou com a consciência tranquila, está tudo certo, não errei assim. E por muitas e muitas vezes, dentro dessas falas, rebaixávamos pessoas que estavam ao nosso lado, apontando o dedo e dizendo: eu faço isso, mas você, eu sou melhor que você, eu sou superior a você, eu sei mais que você. E por que não dentro das nossas igrejas, moralismos, teologias que adentram os nossos corações e as nossas mentes e nos elevam num pedestal imaginário, e nós olhamos para baixo as pessoas que estão lá: eu sei mais que você, sou mais santo do que você, eu posso mais que você. Mas é o Espírito Santo que nos convence desse pecado, de olharmos para nós mesmos: não, eu não consigo viver com a minha própria força, eu não consigo viver nessa moralidade, eu não consigo viver nessa falsa aparência, eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Senhor, eu preciso viver uma nova vida, não aguento mais depender de mim mesmo para viver. E aí nós entendemos isso quando nós vamos lá para Atos no capítulo 2 e vemos o apóstolo Pedro pregando para aquelas pessoas. Ele olha para eles e confronta mais de 3.000 homens dizendo: vocês mesmos, vocês mataram Jesus Cristo, vocês não o aceitaram como Senhor e Salvador da vida de vocês. E aqueles homens, imediatamente após ouvirem a palavra de Deus, após ouvirem a voz do Senhor, desesperados, eles perguntam: então como é que a gente faz para se salvar? Como é que a gente faz para ser salvos? Eles reconhecem que estão errados, eles reconhecem que pecaram contra Deus,
E naquele momento o Espírito Santo os convence do pecado. E quando nós somos convencidos do pecado e entendemos que precisamos de um Salvador, nós ficamos desesperados por essa salvação, para que sejamos então habitados pelo Espírito Santo para andarmos em boas obras. Aqueles homens ali que foram salvos, agora desesperados para saber como andariam em santidade, se juntam àqueles crentes naquela época e começam a fazer coisas maravilhosas, porque era o Espírito Santo que estava agindo através da vida deles, porque o Espírito Santo os convenceu do pecado. Tá, Diego, mas tudo bem, eu sou convencido do pecado, eu sei que eu preciso de um Salvador, eu sei que eu tenho que me prostrar diante de Jesus. O versículo 10 continua dizendo que ele também convence da justiça, e Jesus diz: porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Quando ele fala isso, nós entendemos que a justiça de Deus foi plenamente manifesta ao mundo na morte de Jesus lá naquela cruz. Jesus Cristo, ao morrer e ressuscitar, mostra ao mundo que Ele é justo, e que ao morrer em nosso lugar, Ele se tornou substituto nosso naquela cruz. Por quê? Porque nós deveríamos morrer, porque nós estávamos afastados de Deus, porque nós precisávamos de um Salvador, porque nós pecamos em Adão, porque nós vivíamos uma vida de que não entendíamos que precisávamos de um Salvador, porque nós vivíamos uma vida de falso moralismo, porque nós vivíamos uma vida apontando o dedo às outras pessoas, porque nós pecamos e fomos desconectados de Jesus, desconectados do Pai, não tínhamos livre acesso a Deus, porque sobre nós deveria cair o cálice da ira de Deus. Mas então um Deus tão gracioso, tão amoroso, envia Jesus, que cumpre então esse ato de amor, onde toda a lei que era contra nós, toda a justiça divina que deveria cair sobre mim e sobre ti, através do cálice da ira de Deus, é derramado sobre Jesus na cruz. Os pecados, os erros daqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador foram cravados na cruz do Calvário. E agora, escute bem o que eu vou ler para você, preste bem atenção nesse trecho que eu vou ler da palavra de Deus. Quando entendemos que os nossos pecados foram cravados na cruz, quando o maior ato de amor da história da humanidade foi em favor de mim e de você, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida nos libertou da lei e da morte. Porque aquilo que a lei foi capaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim o condenou no pecado e na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, e que nós agora não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
O Espírito Santo é enviado até nós para nos convencer dessa justiça satisfeita em Jesus Cristo. Como Cristo deveria subir aos céus, e então Ele não estaria mais aqui para dar testemunho visível para aqueles que ficariam aqui a respeito dessa justiça. Ele envia o Espírito Santo para nos convencer dessa maravilhosa verdade. O Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, o Espírito Santo que nos convence da justiça, mas Ele também nos convence do juízo. E o versículo 11 vai falar, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Sabe, o juízo eterno, onde Satanás e seus demônios derrotados estão, condenados pela vitória de Jesus Cristo na cruz, já é real, já aconteceu. Perceba que Jesus vai falar, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Só que muitas vezes, na nossa mente, nós olhamos o mundo aí fora tão atribulado, com tantas coisas acontecendo, tanto pecado, tantas dificuldades, e nós pensamos que Deus está numa luta constante contra Satanás para ver quem é que Ele vai levar para o céu e quem é que Satanás vai levar para o inferno. Parece que Jesus está ali numa luta, uma queda de braço, e não sei se vocês já viram na internet essa imagem, onde Satanás está de um lado forte, musculoso, e Jesus está do outro lado, olhando com uma cara de mal para ele, fazendo força numa queda incessante de braço. Não, eu vou ganhar. Não, agora você ganhou, você levou esse para o inferno. Não, agora eu resgatei esse e vou levar para o céu. Não, Satanás, o príncipe deste mundo, já está condenado, e ele não tem poder sobre aqueles que são de Jesus Cristo. Não há essa queda de braço, não há essa luta. Esses nossos pensamentos deixam estar em estado de igualdade Jesus e Satanás. Que poder Satanás tem? E aí nós vemos aqui que também é obra do Espírito Santo, que com o seu poder nos convença que Deus não pode se comparar a Satanás. Ele é o Todo-Poderoso, ou seja, Ele tem todo o poder. Satanás já está derrotado e condenado. E porque ele já está condenado, Cristo deixa isso bem claro para nós. O Espírito Santo convence de que o príncipe deste mundo, ainda que ele venha a reger o mundo com os seus propósitos, usar pessoas para os seus propósitos, ele não tem poder nenhum sobre a vida daqueles que foram eleitos em Cristo. Foram conquistados ali eles são de Cristo Jesus, eles são eleitos no Senhor. Não há uma conquista de Jesus tirando da mão de Satanás ninguém. Há um Deus todo-poderoso, soberano, que conhece a cada um de nós, e então Ele olha para nós e nos coloca na palma das suas mãos, e dali ninguém pode nos tirar, nem altura, nem profundidade, nem largura, nada nos separará do amor do Senhor. Se nós somos ovelhas de Cristo, o bom pastor, ao chamar com a sua doce voz os nossos nomes, imediatamente nós atendemos, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é o nosso pastor. Nada nos separa desse amor todo-poderoso, desse amor infindável, desse amor infalível e irresistível. Quando o Espírito Santo chama, Ele nos convence imediatamente. E agora nós entendemos que Satanás está condenado.
Jesus não morreu, preste bem atenção, Jesus não morreu para pagar uma dívida a Satanás. Jesus não sofreu porque o diabo estava sendo vitorioso naquele instante, de maneira nenhuma. Jesus morreu para aplacar a ira de Deus Pai sobre nossas vidas. Ele morreu para satisfazer o Deus Pai. Jesus se entrega para que nós tenhamos o acesso que estava destruído, reconstruído novamente ao Pai. Pois quando nós éramos pecadores, estávamos desgarrados de Deus, longe dele, sem vida, cometendo todo tipo de atrocidade, adultério, prostituição, roubo, mentira. Jesus morre por nós, olhando nós tão desprezíveis assim. E nos chama, e nos desperta da morte para a vida. Sabe, irmãos, quando a palavra viva e eficaz é lançada, é apregoada, com o poder do Espírito Santo, nossas vidas elas mudam de direção, porque o Espírito Santo ele nos convence, porque Ele é Deus, Ele é a vida do próprio Deus em nós. E quando a vida do próprio Deus inunda os nossos corações, inunda o nosso ser e tudo que nós somos, não há mais lugar para a falta de fé, não há mais lugar para uma vida de constante tristeza, não há mais lugar para rancores do passado. Há lugar sim para uma nova vida no poder do Espírito. Sabe por quê? Porque nós fomos crucificados com Cristo, e assim já não somos nós que vivemos, mas Cristo é quem vive em nós, e agora a vida que nós vivemos no corpo, e a vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Uma vida no Espírito Santo, uma vida direcionada por Ele, nos faz levar a verdade pura e santa a outras pessoas. Então aquilo que você compreende, aquilo que você aprende, você tem vontade de jogar ao mundo inteiro e falar: olha só, esse Jesus que me salvou, Ele é maravilhoso, Ele pode te salvar. Então você começa a fazer pessoas conhecerem a Jesus. Quando você sai da multidão, se torna um discípulo de Jesus Cristo, a tua vida se torna inteiramente dele, e todos os teus atos falam a respeito dele. Tudo o que você faz é para a glória dele. Todas as tuas palavras remetem à santidade de Jesus e à glória dele. E as pessoas olham para você assim: então, o que está acontecendo diferente da tua vida? Até semana passada você era um caco, você era um cara que estava aí perdido, mas o que mudou na tua vida? Aí você vai lá com aquele sorriso novo, olha para a vida, para aquela pessoa e fala assim: se eu te contar, você não acredita. Eu, sendo esse mendigo aqui, encontrei pão, e agora você, sendo esse mendigo aí, vou também trazer você para que coma desse pão da vida, para que se alimente junto comigo e viva essa nova vida em Cristo Jesus. Mas quando também nós vivemos uma vida pelo poder do Espírito Santo, ela nos automaticamente, irmãos, olha só, ela nos faz viver junto com outros irmãos, falando da grandeza do nosso Deus. Então, se você hoje é habitado pelo Espírito Santo, se você vive a vida no poder do Espírito Santo e fala assim: não sei, eu não gosto muito de ir no pequeno grupo, não sei, eu não gosto muito de estar com a galera da igreja, eu acho que eles falam muito de Jesus. Eu acho que você não é habitado pelo Espírito Santo, eu acho que você não entendeu algumas coisas ainda. Irmão, crente gosta de estar com crente,
como diz o Dudu, né? Os crentes, né? Cristãos gostam de falar a respeito do Deus vivo. E quando nós nos juntamos para falar do amor dele, não há nada melhor, né? A gente quer passar horas e horas falando da graça e do amor transformador de Jesus nas nossas vidas. Então participe de um pequeno grupo. Não era uma propaganda, mas... porque assim você vai estar então vivendo no poder do Espírito Santo junto com outras pessoas. Mas uma vida também no poder do Espírito Santo nos impulsiona a servir no mundo, a servir a igreja local, a servir o teu vizinho, a servir a tua família, a servir um amigo teu. E como é que você pode servir? Conhecendo essas pessoas, chegando perto delas, e entendendo o que elas precisam. Você chega perto delas e: o que eu posso fazer por você? Ou às vezes você nem pergunta, só eu quero escutar a tua história, me fala um pouco sobre você. Quem é você? Como você tem vivido? Será que eu posso te servir em algo nessa tua história? O poder do Espírito Santo faz arder em nós um senso de interesse pelas pessoas. Um senso de que as pessoas que estão ao teu derredor precisam ser cuidadas, precisam ser amadas e servidas. Então, se você vive a vida pelo poder do Espírito Santo, preste atenção nesse senso. E é um senso muito urgente, porque pessoas aí fora estão se matando, estão vivendo deprimidas, estão vivendo uma vida sem ninguém por perto, precisando da luz de Jesus na vida delas, precisando comer o pão que você encontrou. Esteja atento a essas pessoas, sirva a essas pessoas com todo o amor que você tem, com todo o amor que Jesus te dá. Olhe a elas com um olhar que você nunca olhou para ninguém e ame-as. Sirva. Porque com certeza o poder do Espírito Santo chegará à vida dessas pessoas e também as convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Você pode baixar a tua cabeça nesse momento? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo de vocês, vocês viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente andar temerosos.
mas vocês receberam o Espírito Santo de Deus, que os adota como filhos, por meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. Deixou